Nós vamos falar agora sobre contas públicas, todos os desafios que envolvem aí a ampliação do Bolsa Família, criação do Auxílio Brasil. Nosso contato é com o Guilherme Tinoco, que é mestre em economia pela USP, especialista em contas públicas. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com você. Pois é, e continua esse enrosco para se conseguir lançar o Auxílio Brasil, não é? O governo depende de um lado da PEC dos precatórios, de outro depende da reforma do imposto de renda, quando se pensa em teto de gastos e fonte de financiamento para o novo programa. Paralelamente, como a situação política não está definida, se pensa no auxílio emergencial prorrogado. Eu queria saber, na sua avaliação, quais são os principais problemas que você vê nessa discussão toda, que a gente vê até uma certa instabilidade do mercado, aumento do risco Brasil relacionado ao risco fiscal, não é? Exatamente, Denise. Na verdade, a criação de um programa social está no radar do governo desde o ano passado, né? Muito tempo, e até agora não conseguiu ser viabilizado. Vamos lembrar que o auxílio, a última parcela está sendo paga esse mês, e, na verdade, não tem nenhum plano de voo para os meses seguintes. Para a gente entender o que está por trás da criação desse programa, tem que entender as regras fiscais do Brasil, né? Na verdade, a gente tem que atender tanto o teto de gasto quanto a lei de responsabilidade fiscal. No caso do teto de gasto, o desafio é justamente encontrar um espaço fiscal, né? O teto ele limita a despesa do governo ano a ano, e, na verdade, a gente precisa de encontrar cerca de 30 bilhões, né? Porque o governo ele quer aumentar o orçamento do programa social de 34 para 60 bilhões. Então, temos que arrumar 30, e para isso, o que está sendo pensado é justamente a PEC dos precatórios. A gente pode até falar sobre ela na sequência. Mas isso é em relação ao teto de gasto. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, a lei exige que toda despesa, a criação de despesa de caráter continuado, isto é, para mais de 2 anos, ela precisa ser compensada ou com aumento de receita ou com uma queda de despesa. Isso tudo permanente. Então, a estratégia que está sendo pensada é justamente a reforma do imposto de renda, que cria um tributo novo, que é o imposto sobre lucros e dividendos, e isso acaba sendo a forma de atender a LRF. No caso dessa reforma do imposto de renda, o maior desafio é justamente a resistência do Senado, né, em aprovar essa reforma. A gente também pode falar sobre essa reforma na sequência, ela não é uma reforma muito boa, ela pode ser encarada até como uma reforma sendo feita justamente para isso, então não está muito preocupada com a qualidade da reforma, né? Mas, em todo caso, o Senado, a aprovação está difícil. Então, é por isso que, nesse momento, muitos se falam em outras estratégias, seja estender o auxílio emergencial até o fim do ano, e, eventualmente, até o ano que vem, extrapolando o teto de gasto, eventualmente, criando, fazendo, né, o auxílio emergencial por fora do teto ano que vem, o que, né, não combina muito. Você não pode abrir um crédito extraordinário sem que esteja uma imprevisibilidade muito grande em alguma coisa. Os anos passados tiveram a pandemia, né? Foi um fundamento para abrir crédito extraordinário. No ano que vem, não tem isso. Então, basicamente, para início de conversa, são essas duas coisas que tem que resolver: o espaço no teto de gasto e a fonte de receita na lei de responsabilidade fiscal. Bom, diante dessas dificuldades todas que você citou, tem a PEC dos precatórios, que até há uma certa confiança maior em relação à aprovação. Eu falava há pouco com um dos integrantes da comissão, ele acha que é possível passar na Câmara com muita rapidez. Pode ser votada nesta terça-feira já na comissão e depois ir a plenário. O problema é que pode enroscar no Senado também e o governo joga contra o tempo. E no caso da reforma do IR, a gente vê que o relator tem uma certa resistência, ele quer discutir mais esse tema, discutir mais o assunto. Agora, Guilherme, a prorrogação do auxílio emergencial, ela traria problemas do ponto de vista fiscal? Como é que seria gerenciado? O governo consegue obter crédito extraordinário sem estarmos numa situação de pandemia, já que a pandemia está sendo controlada? Exatamente esse o desafio para o ano que vem, né? Eu acredito que não tem a menor condição de alegar imprevisibilidade para fundamentar a criação
do programa, né, para fazer esse crédito extraordinário para o ano que vem, e eu tenho bastante desconfiança de que os membros do Ministério da Economia assinariam alguma coisa desse tipo, porque eles estariam implicando os seus nomes, né, até na pessoa física, em relação a possíveis problemas no futuro. Né, porque, na verdade, você só pode abrir um crédito extraordinário quando tem algum acontecimento que é muito imprevisível. Né? Em 2020, isso era bem razoável, claro, mas em 2022, não. Não tem nova onda de pandemia, enfim, não tem nada que justifique isso. Né? A gente tem que voltar a respeitar as regras fiscais. Né? Se o governo quisesse que modificasse a regra fiscal, seria um caminho também muito problemático, né? Mas pelo menos não estaria fora da lei. Agora, Guilherme, recentemente nós tivemos a elevação do IOF exatamente para que o governo pudesse lançar o Auxílio Brasil neste ano. Seria uma fonte de receita para este ano. Ela não poderia ser aplicada a partir do ano que vem? É verdade, assim, em termos legais, poderia. Na verdade, o governo, vamos só voltar um pouquinho, né? A LRF, além de exigir a fonte do custeio, ela proíbe que despesas desse tipo sejam criadas em ano eleitoral. Então, o governo precisaria criar o programa ainda esse ano e começar a pagar esse ano. Então, para esse ano, como o imposto de renda, o imposto sobre lucros e dividendos ainda não estaria em vigor, você usaria a fonte vinda da majoração da alíquota de IOF, né? Coisa justamente para cobrir o programa em novembro e dezembro desse ano. O que acontece é uma solução legal, né? Mas você vai penalizar vários setores, enfim, um aumento aí de tributo que, na verdade, você vai acabar onerando a economia. A gente tem que entender que essa reforma do imposto de renda, ela cria esse imposto, mas ela desonera outros impostos. Né? Então, em termos líquidos, ela até abre mão de receita, o que é um contrassenso, mas ela segue a lei, consegue atender a LRF e, de uma maneira geral, não aumenta imposto na economia, até diminui um. No caso do IOF, se for a solução, você vai estar aumentando um imposto na economia enfim, prejudicando muito o setor que depende de crédito, né, o mercado bancário. Então, isso, no momento de recuperação da economia, não é uma boa saída. É isso no momento que a gente está vendo a elevação da taxa básica de juros, que deve prosseguir também do ano que vem, e aí incide, além de juros mais altos, uma tributação mais pesada. Agora, Guilherme, por outro lado, nessa questão do teto, da PEC dos precatórios, a gente vê o mercado aceitando mais, embora se tema aí o acúmulo de despesas nos próximos anos, porque se colocaria um teto para o pagamento dos precatórios para abrir espaço no teto de gastos, não é? E aí você vai acumulando dívidas. Você acha que é uma estratégia arriscada? Na verdade, você tem razão. A questão da PEC dos precatórios, ela está mais fácil de passar do que a questão do imposto, da reforma do imposto de renda. Sobre os precatórios, eu acho que tem muita coisa aí ainda que mal resolvida, né? Vamos dizer assim. O que são os precatórios? São dívidas que o governo tem que pagar para agentes, né? São decisões judiciais e que deveriam ser pagas ali à vista. Esse adiamento, ele pode formar uma bola de neve para frente que não está muito bem entendida como seria solucionado, né? Seria acumulando dívida ano a ano, porque você só pagaria aquele limite baseado no pagamento de 2016. Então, para ter um exemplo, no ano que vem sobrariam 50 bilhões para ser pago, e no outro ano, talvez, esse valor também, e isso poderia virar uma bola de neve. Né? Agora, fora isso, eu acho muito complicado mudar uma regra fiscal como teto de gasto em cima da hora. Né? Na verdade, o processo de orçamento está sendo feito agora, e eu acho que uma regra fiscal importante como teto, quando ela para ser modificada, ela deveria ser feita com uma certa antecedência, ali de 2, 3 anos, com uma discussão, né, mais qualificada, e não ali para resolver um problema de curto prazo que apareceu. Acho isso que é um risco, né, para a credibilidade das nossas regras fiscais,
e pode até enfejar esse tipo de movimento no futuro, né? Ninguém garante que no ano que vem, frente a uma dificuldade desse tipo, também não tomem uma atitude intempestiva desse jeito. Perfeito, ouvimos o Guilherme Tinoco, que é mestre em economia pela USP, especialista em contas públicas. Guilherme, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Boa tarde.